Recentemente, Mari Maria lançou a sua coleção Ginger Glow, que inclusive está esgotadíssima por aí, e relançou a sua base Cover Up, agora com uma nova identidade visual de roupinha nova. Finalmente, tenho ela em mãos para poder fazer uma resenha completíssima para vocês. Como sempre, eu já estou com a pele preparada, ela já está hidratada já tem algum tempo, porque eu gosto de hidratar minha pele um pouco antes de fazer as resenhas pra vocês. E também, sempre quando eu vou aplicar base, eu gosto de fazer a skincare bem antes, pra minha pele absorver bem o hidratante que eu apliquei. Caso você ainda não conheça a base Cover Up de Mari Maria, eu vou fazer a apresentação dela rapidamente, pontuando quais são as propostas principais da base. Deixa a pele aveludada e uniforme sem craquelar, resistente à água e a suor, oil free, ou seja, livre de óleos, tem acabamento mate, não acumula nos poros, secagem rápida, cobertura ajustável, ou seja, ela tem uma cobertura média, mas você consegue atingir uma cobertura alta com construção de camadas, possui 24 tons, hipoalergênico, dermatologicamente e oftalmologicamente testado, sem parabenos, sem perfume e sem crueldade. O valor oficial dessa base no site da Mari Maria é de R$ 39,90 e a sua volumetria, ou seja, a quantidade, é de 35 ml. Eu adquiri dois tons da base Cover Up, a 04 e a 06. No momento que eu estou agora, aquele bronzezinho ainda, aquele resquício de bronze do verão, a 06 é a que mais se adequa no momento. Mas eu também adquiri a 04 porque eu sei que logo meu bronze vai embora e aí eu vou precisar recorrer a 04 para conseguir utilizar a Cover Up. Como tá difícil de encontrar, eu já adquiri a 04 para não correr o risco. Vai que eu amo a base, eu já quero ter a 04 em casa. Essa daqui é a nova roupinha da Cover Up. Ela continua com uma embalagem bem compacta, eu adorei. Ela é uma bisnaga que precisa ser pressionada para que o produto saia, já que a base não é necessariamente mega fluida. Porém, o que eu gostei muito foi que ela é de rosquear, o que ajuda a base não vazar, principalmente quando a gente viaja, né? E aqui está o biquinho da bisnaga dela. Como eu disse, ela não é uma base necessariamente fluida, ela não escorre, mas eu também não acho que ela tenha uma consistência mega grossa, que possa marcar ou incomodar quem tem um pouco mais de linhas de expressão. Claro que isso a gente vai ver quando a base estiver já na pele. Vou fazer a aplicação separadamente. De um lado do rosto eu vou fazer com a esponja, que é o método que eu mais gosto, e do outro lado eu vou fazer a aplicação com o pincel Kabuki. Bom, na minha concepção ela é uma base que tem uma boa espalhabilidade, não foi difícil, apesar da sua consistência ser um pouquinho mais grossinha, ela é uma base que tem uma espalhabilidade muito boa, consegui fazer uma cobertura rapidamente. Nessa quantidade que eu apliquei, eu considero essa cobertura uma cobertura média leve, um médio para baixo, nem tanto um médio para cima. Vejo ainda algumas colorações, ainda vejo um pouquinho de olheira, ainda vejo algumas coisas acontecendo aqui na minha pele, mas é uma cobertura bonita que realmente já uniformizou muito bem. É uma cobertura que particularmente me agrada, eu sou muito fã de cobertura média. Achei que com o Kabuki espalhou tão fácil quanto com a esponja, ela mantém a sua eficiência na espalhabilidade, então você pode aplicar tanto com Kabuki quanto com esponja, vai do seu gosto pessoal, da sua preferência de aplicação, mas talvez eu não tenha aplicado a mesma quantidade de base do lado de cá, então eu tenho a impressão que a cobertura ficou ainda um pouco mais fina. Então isso também mostra pra vocês e pra mim também a versatilidade que essa base tem. Se você quiser uma cobertura até mais leve do que a cobertura média que a base propõe, você também consegue. Você consegue esticar ela a ponto dela fazer uma boa uniformização, mas ainda fica bem fina e leve na pele. Nossa, o tom 6 ficou perfeição, né? Até o subtom está perfeito. Eu não achei um subtom extremamente amarelado, mas ele também não é muito rosado. Nossa, amei, gente, o tom 6. Pra quem me usa como referência de tom, olha, o tom 6 deu muito bom. Coloquei mais um pouquinho aqui na plaqueta. E agora eu vou fazer a cobertura da segunda camada diretamente com a esponja em ambos os lados. Eu acho que ela não muda muito de cor. Ela tem uma adaptação de cor, o que acontece, o que é normal acontecer com a maioria das bases que secam, que tem acabamento mate. Quando o produto ele está na sua consistência mais líquida, digamos assim, que ele está ainda um pouco mais úmido, ele vai ser um pouco mais claro. E depois que ele seca, é normal que a cor ela termine de se adaptar
e chegue na sua cor real após a secagem do produto. Isso não é necessariamente uma oxidação, isso é um processo natural de bases que sejam um pouco mais sequinhas, que sejam um pouco mais mates. Claro que existem alguns casos, algumas bases, onde esse processo é até um pouco exagerado, né? Coisa de diferença de um tom. Então, inclusive, fica a minha recomendação para você que compra base em loja física. Se ela for base de acabamento mate, faça a aplicação no rosto, no colo e espera a base secar, para você ver qual é a variação de tom que ela vai ter assim que ela ficar sequinha. Dessa forma vai ser muito difícil de você errar o seu tom. Olha, a construção de camada foi muito fácil, muito fácil. A base não abre, não esfarela, porque algumas bases que ficam muito sequinhas, na hora que a gente aplica a segunda camada, dá um BO, né? Às vezes abre, não aceita. Essa daqui aceita e aceita muito bem. Eu vi uma construção de camada muito bonita e eu senti que realmente a cobertura deu uma melhorada. Ela apresenta um leve viço enquanto você ainda está aplicando, mas após a secagem, esse viço um pouco maior, dá pra ver essa luminosidade um pouco maior de base úmida, ela se perde quando a base já está quase completamente seca, né? Mas ainda assim, eu observo alguns pontos de leve luminosidade, o que eu achei muito bonito. Por ser uma base mate, acaba sendo uma base com uma mobilidade um pouquinho menor em relação a uma base mais hidratante. Ou seja, na hora que eu começar a movimentar o meu rosto, vai acabar dando aquelas rachadinhas nas linhas de expressão. O que eu quero observar é o quanto essas rachaduras ficarão evidentes após a secagem da base. Então eu vou aguardar mais ou menos uns 10 minutos para essa base realmente assentar, eu começar a movimentar o meu rosto, ver o que começa a acontecer para eu mostrar para vocês. E claro, logo em seguida já vou fazer o teste de resistência à água. 10 minutos se passaram e vamos lá. Ela realmente fica bem sequinha, a sensação é como se eu tivesse já aplicado o pó solto na pele, apesar de eu ainda sentir, não é um grudinho, você sente que a base, talvez lá uns 2% ela talvez ainda esteja um pouco úmida, mas no toque ela tá bem sequinha, sem transferência nenhuma. Eu a sinto um pouco no rosto, pode ser que com o passar do tempo essa sensação passe. Não vejo acúmulos muito exagerados nas linhas que eu tenho mais profundas, como as da testa. É uma rachadura comum que eu já esperava, mas nada muito exagerado, nada muito evidente. Então é algo que pra mim tranquilo, não me incomoda. Abaixo dos olhos também tá bem tranquilo, não vejo nenhum tipo de acúmulo ou marcação muito evidente das minhas linhas finas do canto interno. E no restante das linhas e das marcações que eu tenho um pouquinho no rosto, até o momento nada. Eu tenho a região um pouco mais ressecada aqui próxima aos lábios, então isso é algo que eu vou sentir só mais com o passar das horas. Antes de realizar o teste de água, só vou mostrar pra vocês a eficiência dela no quesito de transferência antes de qualquer coisa. Então, ó, o papel não gruda, tá? Nada, o papel continua sequinho, limpinho, nada da base transferir para o papel. Agora é hora de tomar banho por vocês, então vamos lá. Lembrando, gente, que ela é uma base resistente à água. E o que isso quer dizer? Que ela é uma base que vai receber tudo isso de água e ela vai resistir. Essa é uma boa resistência à água. Vocês estão vendo que a água está escorrendo. Eu já estou segurando aqui o papel nas gotículas que estão caindo. E as gotículas não saem da cor da base, tá vendo? A água permanece transparente, então isso é uma boa resistência à água. Você vai poder tomar chuva e não vai correr o risco de ficar com a base toda derretida. Na secagem, a base permanece no lugar e não transfere para o papel, certo? Agora sim, com a pele 100% sequinha, acho que dá pra cravar que a proposta de resistência à água realmente é eficiente. Não senti perda de cobertura, pra mim a pele está com a mesma aparência de antes de borrifar a água. Tá muito bonita, ela realmente fica um pouco mais confortável após borrifar a água, viu? Lembra que eu comentei que eu tava sentindo um pouco ela mais na pele? Após o teste de resistência à água, ela tá muito mais confortável. Então fica a dica aí pra você utilizar uma bruma. Não precisa ser necessariamente água, mas você pode utilizar uma bruma pra deixar essa sensação de base na pele um pouco mais confortável. Retorne então com a pele finalizada. O que eu achei pra fazer a construção dos outros produtos cremosos. Não tive dificuldade pra fazer o contorno em creme.
nem fazer a aplicação do blush cremoso. Foi bem tranquilo, achei até que a base poderia correr um risco de sair ali, porque eu fiz bastante atrito, mas foi bem tranquilo. A única região que eu senti um pouquinho mais de não dificuldade, mas que eu achei que o acabamento não ficou tão lisinho quanto eu gosto, é a área dos olhos depois que eu apliquei o corretivo, principalmente nessa área aqui um pouco mais abaixo. Depois que eu apliquei o iluminador, ficou um pouquinho mais evidente um certo ressecamento, entre aspas. Então não é um acabamento tão liso quanto eu gosto, mas é uma coisa que eu só reparo se eu pegar o espelho e assim olhar muito de perto. De longe não é perceptível, então não está me incomodando no momento. É uma pele que eu não fiz uma grande aplicação de pó solto. Eu fiz inclusive a aplicação do pó Invisible Silk de Mari Maria. Eu comprei na cor Sugar Coat, eu adorei essa cor inclusive. Mas como eu já senti que essa área já estava mais seca do que eu gostaria, eu não fiz aplicação de pó solto nessa região, só assim a sujeirinha da sujeirinha da sujeirinha que estava no pincel, eu apliquei um pouquinho, só para uniformizar realmente. E eu fiz a aplicação de pó mais nas extremidades e nas regiões do meu rosto que são um pouco mais oleosas, como por exemplo o meu nariz. E o buço não é necessariamente oleoso, mas é a região que eu mais transpiro, então eu apliquei um pouco mais de pó nessa região aqui também. No restante do rosto foi uma quantidade muito pequena, justamente porque é uma base de acabamento mate, ela fica realmente bem sequinha. Agora são 11 horas e 37 minutos. Vou ficar com essa base no restante do dia, vou fazer outros vídeos, vou produzir outro... Hoje tá difícil. Vou produzir outros conteúdos para as minhas outras redes sociais, como Instagram e TikTok. Então se vocês ainda não me seguem por lá, eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo para vocês me acompanharem por lá também. E nos vemos no final do dia para ver como é que estará essa pele. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Ele é muito importante para você, não custa nada, é rapidinho, é só um cliquezinho, pronto, você já deu like. Mas para mim vale muito, ajuda a distribuir o vídeo para mais pessoas aqui no YouTube. É assim que o algoritmo entende que você realmente gostou do vídeo. E se você é nova ou novo por aqui, foi com a minha cara, gostou do meu trabalho, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para o YouTube te avisar sempre que eu postar um vídeo novo. 20 horas e 13 minutos, retorno aqui com um pouco mais de 8 horas de uso, que pra mim é mais do que o suficiente pra eu entender como é que essa base se comportou na minha pele. Agora eu vou trazer vocês bem pra pertinho, puxar aquele zoom que eu sei que vocês amam, pra gente ver qual é a situação real dessa base. Bom, pessoal, eu não vejo muita diferença na minha pele em relação ao acabamento que estava há pouco mais de 8 horas. Não achei que o aspecto piorou, não achei, né, aquele ressecamento aqui abaixo que me incomodou um pouquinho, não achei que piorou. Pra mim ele tá com o mesmo aspecto, sem tirar nem pôr, é como se o tempo nem tivesse passado. Nem o aspecto na testa, não achei que marcou mais, tá na mesma quantidade de marcações e rachaduras que já havia apresentado logo após que a base ter, né, secado, assentado na pele. Aqui pigmentação tudo ok, não ressecou, não marcou nessa região aqui da boca que eu tenho mais ressecada. E eu transpirei no buço, ó, não abriu nadinha. Mas acredito que o que vocês estejam mais ansiosas e ansiosos para saber é: Amanda, e o seu nariz, como é que está? Está muito bem, obrigada. Ele está no lugar. Não vejo aberturas exageradas, eu já vejo uma certa luminosidade, a oleosidade está começando a se apresentar, mas eu achei que fosse estar muito pior, então ela segurou muito bem a oleosidade do meu nariz. Vamos ver aqui com o papel, ó, a transferência quase zero. Vamos ver do lado de cá. Do lado de cá ela transferiu um pouquinho mais, estão vendo, ó? Mas ó, para 8 horas de uso, caramba, hein? No restante da pele, a base continua sequinha. Sequinha, 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 assim. Não tem mais o que falar em relação a atrito, transferência e durabilidade de oleosidade. Pelo menos na minha oleosidade, é uma base que passou em todas as suas propostas com louvor. O meu único ponto de observação levemente negativo, assim, sendo extremamente criteriosa,
é a região abaixo dos olhos. Acho importante também ressaltar que a minha região abaixo dos olhos não é uma região seca. É uma das áreas mais normais do meu rosto, da minha pele. Eu faço hidratação nessa região de forma normal. Então agora, já entendendo como essa base se comporta na minha pele, eu tenho duas observações para fazer. Vou fazer uma preparação de pele diferente, com certeza utilizar algum hidratante que seja um pouco mais denso, que tenha um reforço de umidade um pouco maior, para que essa base não fique tão seca nessa região, nessa minha região do rosto, e também aplicar o corretivo logo após a aplicação da base, porque eu senti que isso também deu uma influenciada nesse acabamento aqui, que ficou um pouquinho áspero, digamos assim, porque quando eu fui aplicar o corretivo, a base já estava seca há pelo menos uns 20 minutos, então eu acredito que isso também tenha influenciado nesse acabamento. E aí, antes que você me pergunte ou se questione por aí, sim, eu utilizei um corretivo de acabamento mais hidratante. Nunca que eu ia utilizar um corretivo mate em cima de uma base mate, entendendo e conhecendo bem a minha pele. Mas em relação à base em si, eu achei ela muito boa. Para o preço que ela tem, gente, ela entrega, ó, muito, mas muito mesmo. É uma base acessível que entrega qualidade de milhões. Agora eu quero saber de você. Você já conhecia a Cover Up? Você utilizava ela antes da repaginação ou você começou a utilizar depois que ela foi relançada com a coleção Ginger Glow? Deixa aqui nos comentários se você já conhece, qual é o seu tipo de pele, se você já utilizou, qual é a sua experiência com a base. Isso agrega bastante o nosso bate-papo em relação ao produto e também para outras pessoas que estejam com vontade de adquirir o produto. A sua experiência também vai contar muito. Então, deixe seu comentário, eu adoro bater esse papo franco com vocês. Infelizmente chegou aquele momento do vídeo que eu tenho que me despedir de vocês. É tão bom esse bate-papo, eu adoro sentar aqui e gravar. Enquanto eu tô gravando, eu meio que tô imaginando que eu tô batendo papo com você aí, tipo, olhando no teu olho, sabe? É uma coisa muito doida. Então assim, por isso que eu falo que infelizmente chegou o momento do vídeo que eu tenho que me despedir de você. Adorei o nosso encontro, um grande beijo e até a próxima.